A paz do Senhor Jesus, o meu nome é Kathleen e esse canal é pra Jesus. Pessoal, então, no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo aqui que foi muito pedido pelos inscritos aqui do canal. Tem bastante jovens aqui que seguem o canal, um abraço para vocês. E eu vou atender esse pedido especial aí, que é para ensinar como se faz uma pregação, como se elabora uma palavra para ministrar no culto, na igreja ou em algum momento aí que você foi convidado para ministrar a palavra de Deus. Daí me deram algumas dúvidas, então eu quero gravar esse vídeo mostrando para vocês quando eu vou ministrar, o que eu faço, como eu organizo a palavra para levar até a igreja, quais os passos eu sigo. Então eu quero dividir aí com vocês como eu costumo organizar e algumas dicas que você pode organizar essa mensagem que você vai ministrar aí onde você foi convidado ou na sua igreja. Então, esse vídeo é especial, então, pessoal, para dar umas dicas para você que quer montar uma palavra que você vai ministrar aí e você quer estudar para servir a Deus, né, dessa forma, através da pregação do Evangelho. Então, vai ficar aí as dicas para você que quer elaborar uma mensagem para ministrar, amém? Bom, pessoal, então agora eu vou dar algumas dicas para você aí que quer montar uma mensagem para ministrar a palavra de Deus ou até mesmo para você, para estudar a palavra de Deus. Quero dar algumas dicas aí, então, para você que está entrando nesse propósito, né, de busca do Senhor através da palavra, que você que tem o desejo de ministrar na sua igreja. Então, a primeira dica que eu dou para você, sem dúvida, é orar a Deus, né, e pedir para o Senhor uma mensagem, uma palavra, aquilo que o Senhor quer que você ministre para a igreja. A segunda dica que eu dou para você é cuidar o público que você vai ministrar. Se você vai ministrar para mulheres, se você vai ministrar para obreiros, se você vai ministrar para família, se você vai ministrar para jovens, se você vai ministrar para crianças, procure um tema dentro da faixa etária em que você vai ministrar para que esse público seja atingido de uma forma especial e você possa trazer uma mensagem ainda mais edificante para esse público. E a próxima dica que eu dou para você é ore a Deus, né? E medite nas Sagradas Escrituras. Que você venha ministrar aquilo que o Senhor está tocando no teu coração, aquilo que arde no nosso coração. Eu sou uma pessoa que eu procuro pelo menos uma vez na semana me dedicar a fazer um estudo da palavra mais aprofundado. Faço o meu devocional diário, né, que é onde eu leio a palavra, mas procuro pelo menos uma vez na semana me dedicar a uma mensagem específica. Então eu oro a Deus e aquilo que está ali clamando no meu coração durante aquela semana geralmente é o que eu vou meditar e o que eu vou montar uma mensagem. Então, eu sempre gosto, pessoal, de pegar duas Bíblias, ó, eu tô com a minha Bíblia Note aqui e a minha Bíblia Cordeiro Leão, que foi uma Bíblia que eu usei o ano passado e tem bastante referências, então quando eu vou estudar eu gosto de ler ali, porque aí às vezes eu anotei alguma coisa importante sobre aquele assunto e eu pego para ter assim, né, um embasamento de duas mensagens. Então, hoje a palavra que eu vou montar aqui, que eu vou meditar, é sobre a questão do coronavírus, do Covid, relacionada à Bíblia Sagrada. O que a Bíblia me diz em relação ao Covid, em relação à pandemia? Então, eu pesquisei durante a semana sobre essa palavra. E aí, aqui eu dou mais uma dica para você, que é pesquisar, tá? Olha só, gente, só eu para entender esse rascunho. Eu pesquisei, ó, sobre Covid e a Bíblia Sagrada, tá? E ali eu fui colocando várias referências que eu fui encontrando na palavra de Deus que tinham a ver com o que eu estava pensando sobre o assunto, tá? Então eu botei muitas referências ali e alguns tópicos que me chamaram a atenção em relação à pandemia ao Covid. Então, você tem que fazer isso. Pegue um rascunho e anote todos os pensamentos que você tem, todas as ideias que você pensa sobre o assunto
e depois você tente linkar essas ideias, isso que você está pensando com a palavra de Deus, e aí você já vai ter um panorama, porque às vezes você vê alguma coisa que não tem embasamento bíblico, que é um pensamento seu, humano, e daí você já descarta ali do seu estudo, porque você não conseguiu linkar com nenhum versículo da palavra de Deus. Então a dica que eu dou para você também: pesquise o assunto, esteja por dentro do assunto que você vai escrever a mensagem, tenha conhecimento, né, em relação àquilo, não só conhecimento bíblico, claro que o conhecimento bíblico é a base, né? Você tem que ter o conhecimento total das escrituras que você está lendo sobre aquele assunto, mas também pesquise, né, em outras fontes, significado, dicionário, origem, para que você consiga entender o contexto dessa situação ou o contexto daquilo que você vai ministrar. Bom, então, pessoal, a primeira coisa então que eu faço para quando eu vou montar mesmo, de fato, né, a mensagem, é ler o texto. Então, o texto que eu escolhi está aqui em 2 Crônicas 7, ó, 2 Crônicas 7 e versículo 14, que foi o versículo que mais falou o meu coração em relação à pandemia. Então, tá escrito ali: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar e orar e buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, e eu os ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Então, esse é o versículo que me chamou a atenção, que me tocou. Então, é onde eu vou começar o embasamento da minha mensagem. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui em cima, gente, é o título que eu vou dar para essa mensagem que Deus está colocando no meu coração. Então, eu vou colocar aqui Covid, ó, Covid-19 e a Bíblia, que é sobre isso que eu quero me aprofundar, o que a Bíblia me traz sobre esse assunto, né? E lembrando, né, pessoal, que essa é a minha posição, é aquilo que eu estou compreendendo, né, conforme eu estou estudando a palavra de Deus. Mas você pode ter uma outra compreensão, Deus pode revelar para você de uma outra forma, tá? E não está errado, desde que você, né, esteja se embasando na palavra de Deus. Então, aqui, ó, no 14, onde eu li, eu vou destacar o texto para mim fazer uma referência à mensagem que eu vou escrever. Então, eu destaco aqui, vou lá para cima também, destaco lá, bem destacadinho. Às vezes eu destaco de marca-texto, mas hoje eu quero destacar de caneta, fazer uma coisa diferente. Então, destaquei ali o texto, então eu vou colocar aqui que o meu texto de referência, então, é 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Então, esse é o meu texto base, como eu costumo dizer, de referência para esse estudo. Agora, eu vou pegar o meu rascunho que eu fiz ali, pessoal, que eu mostrei para vocês, ó. E vou começar, então, a escrever ali o que eu me embasei, né, para esse estudo. E aí, ali eu coloquei uma referência em Gênesis 12 e 17. Então, eu vou ler essa referência para ver sobre o que se trata, aquela referência que eu coloquei ali. Então, vamos ler aqui comigo, Gênesis 12, 37. 12, 37. Cadê o 37? O 12 vai até o 20. Acho que eu anotei a referência errada. Deixa eu ver, Gênesis 12, 17, perdão. 12, 17. Vamos ver o que diz aqui. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Saraí, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disseste que ela era sua mulher? Bom, ali tá falando sobre as pragas do Egito, né? Que foi um tipo também, né, pessoal, de pandemia, ao meu ver, assim, que assolou aquela nação ali, né? Que foram pestes enviadas por Deus. Então, botei uma referência ali em Gênesis.
E daí depois, pessoal, eu coloquei alguns subtópicos, ó. Dia mal, acalma a tempestade, sem medo, empatia, cumprir leis. E agora, o que eu vou fazer? Cada tópico desses eu vou escrever aqui e vou linkar com os versículos que correspondem àquele tópico, tá? Vou montar aqui e já vou mostrar para vocês como ficou. Desse rascunho aqui todo mal elaborado para aqui que vai ficar bem organizadinho, tá bom? Bom, pessoal, então, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Aqui, ó, eu tô mostrando pra vocês que eu vou pegando as referências, tá? Daquele esboço que eu fiz, pessoal, eu vou anotando, vou lendo novamente todos os versículos e encaixando nos tópicos. Bom, então ali ficou o tema, né? O meu versículo base e aqui os tópicos. Os primeiros eu separei em porquê. Por que eu acredito, né, que o Covid, né, está acontecendo nos nossos dias. Então, eu coloquei ali, os dias são maus, né, os erros humanos e a volta de Jesus. E o propósito, então, por que Deus permitiu, né, toda essa pandemia, ao meu ver? Então, eu botei para que a gente possa ter mais empatia, para que a gente aprenda a cumprir as leis, para que a gente não tenha medo, né, para que a gente confie no Senhor e para que a gente aprenda a crer que somente Cristo pode acalmar a tempestade. E ali eu linkei todos os versículos, ó, pessoal, conforme os tópicos, naquele rascunho que eu tinha mostrado para vocês que eu fiz, tá? Aqui no final eu sempre faço um desenho de referência e eu tentei desenhar um coronavírus, mas não ficou muito legal. E daí eu coloquei alguns livros que eu me embasei, né, para fazer esse estudo, que foi o Coronavírus e Cristo e Onde está Deus em um Mundo com Coronavírus, que é da CPAD. Então é muito legal você também linkar com algum livro, né, que você leu sobre o assunto ou que você conhece sobre o assunto. E aí monta aí o seu esboço, né, para você ministrar a palavra de Deus. Tem pessoas que têm facilidade de pregar a mensagem de Deus sem esboçar. Eu já prefiro esboçar, pessoal, para ter, né, um embasamento daquilo que eu estou falando. E como eu tenho dificuldade de memorizar versículos, eu gosto de anotar os versículos de referência para que eu também possa, assim, aprender um pouco mais. Então, assim eu monto, né, a estrutura da mensagem, sempre pensando assim no contexto de início, meio e fim, tá, pessoal? Então, ali, o meu início foi o porquê, né, o porquê que está acontecendo. Ali, o meu meio foi o propósito de Deus com tudo isso, e a minha conclusão é que somente Cristo, né, Jesus, tem o poder de dissipar tudo isso e de acalmar a tempestade, porque não se deixa de ser, né, pessoal, uma tempestade esta pandemia em que estamos vivendo. Depois vou gravar, então, aqui uma reflexão para o canal com esse tema, né, coronavírus e a Bíblia. E daí eu vou explicar para você ali todos os tópicos e a gente conversa sobre as referências de versículos que eu coloquei ali também, tá? Então, assim, eu organizo a minha mensagem quando eu vou ministrar. Outro conselho importante que eu dou para você é que você jejue, que você faça um propósito de jejum com Deus, porque o jejum traz santidade, traz renúncia. E toda vez que a gente vai mergulhar nas Sagradas Escrituras, meditar na palavra de Deus, devemos estar com esse pensamento, né? De renunciar o nosso eu e que apenas Cristo apareça naquele contexto espiritual em que nós estamos ministrando. Então, jejue e faça um propósito de oração durante os dias que você antecede o momento em que você vai ministrar na igreja, para que no momento em que você ministrar não esteja você falando, mas a palavra de Deus, né, o próprio Deus falando com a igreja. Então, assim, pessoal, eu organizo as minhas mensagens. Espero ter ajudado você aí que tem algumas dúvidas em como organizar essa palavra para ministrar. Que Deus possa abençoar você e a sua família. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado das dicas que eu deixei aí para você que vai ministrar a palavra de Deus ou que está começando nesse ministério tão extraordinário e tão maravilhoso. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu acredito, né, pessoal, que eu não tenho assim tanto dom da palavra ainda,
mas eu gosto muito de estudar a Bíblia e livros acerca dela. Então eu acredito que quanto mais a gente se dedique a essa área de estudar a palavra de Deus e de mergulhar nas escrituras, o Senhor vai se responsabilizando com essa chama que nós temos no nosso coração de pregar o evangelho. Então que essas dicas aí tenham edificado aí a sua vontade de pregar a palavra de Deus, e como diz na Bíblia Sagrada, né, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, que aquele que crer e for batizado será salvo, né? Então você não perca aí esse desejo de pregar a palavra de Deus, porque mesmo você não sendo um pregador aí de púlpito, de altar, você é um pregador da palavra de Deus, porque o Senhor te chamou para isso, para que você anuncie as boas novas do reino de Deus para a humanidade. Então que essas dicas tenham aí atingido seu coração e que você a partir de hoje passe a mergulhar ainda mais na palavra. E quando você ministrar, lembre-se sempre que o mais importante é a presença de Deus na palavra que você vai ministrar, é a unção do Espírito Santo, porque é só ela que é capaz de transformar a vida de alguém. Então, que Deus abençoe você. Muito obrigado por acompanhar aqui o canal. Não esquece de se inscrever, né, aqui no canal, de deixar seu comentário e o seu like. E também não esqueça que Jesus te ama. Um beijo para você, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.